Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia para você. Segundona braba e semana que promete ser bem agitada também. Não tenha dúvida, você tem toda a razão, pelo menos eu penso assim também. Roberta, bom dia, senhoras e senhores, à disposição. Vamos lá então, Sidney, começando pelo primeiro tema, que não poderia ser outro. O deputado Luiz Miranda, que prestou o depoimento à CPI na última sexta-feira, afirmou à CNN que o seu relato para a comissão foi completamente verdadeiro e também que não teme que a sua versão sobre os fatos seja contestada pelo presidente da República. Então, abre aspas. Vamos contar com a possibilidade de o presidente voltar atrás e me desmentir. Aí, ele me força a fazer o que eu não quero. É o que eu tenho a dizer. Fecha aspas. Miranda segue negando que tenha gravado a conversa com o presidente no dia 20 de março, que ele relatou, portanto, na sexta-feira à comissão. E, segundo ele, o presidente Bolsonaro foi informado sobre as suspeitas de irregularidades na compra da vacina Covaxin e disse que quem estaria por trás dessas supostas irregularidades seria o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Sidney, como é que você avalia as declarações de Miranda à CPI e o que o deputado quis dizer com o Bolsonaro me força a fazer o que eu não quero? Roberta, ele atua nessa área de influencer, né, um youtuber, de domínio da comunicação digital já há algum tempo. Então ele vai dando as informações a conta-gotas, né, e ele se torna perigoso para o governo, porque se ele tiver mesmo uma tal surpresa mágica, não me pergunte o que possa ser essa surpresa mágica, eu poderia sim arriscar, dizer, será que ele tem uma gravação, né, por mais que ele tenha dito que ele não tenha gravado, mas ele ensinou que não estava sozinho lá, porque o irmão estava. Ele não gravou, mas o irmão pode ter gravado, e aí ele mantém a palavra dele de que não gravou como deputado, foi ético, correto, não fez isso com o presidente. Mas eu não sei que surpresa concretamente mágica ele saiba e pouca gente sabe. Talvez o irmão e ele é que tenham mesmo essa bala na agulha, se é que tem, né? Mas ele vai dando a conta-gotas. O fato concreto é que o presidente da República, ele não se pronunciou ainda afirmativamente nessa matéria. Ele até disse que era o problema de um zero a mais e tal. Me pareceu caindo um pouco de paraquedas, né? Para explicar melhor este caso, que é mais complicado do que o presidente quis aparentar na única fala superficial que ele fez. Como o presidente não mata a história, ele pode ter dito, eu não falei Ricardo Barros. Eu não citei o nome de Ricardo Barros em momento algum. Como ele não faz isso, ele mantém em silêncio, mantendo-se em silêncio, ele cria essa expectativa de que ele, de fato, deva ter dito. Então, o deputado Luiz Miranda acaba se empoderando dessa matéria e fortalece, então, que o presidente tinha já informações anteriores, suspeitas de eventuais irregularidades ou práticas pouco comuns ou estranhas ao hábito do próprio presidente. Então, na verdade, o deputado está avançando, ele tem cumprido o que tem dito, inclusive naquela entrevista que deu à CNN, e é uma encrenca que já vamos para a segunda semana, porque a CPI vai convocar outros depoentes, vai se avançar nessa matéria. Sequer ainda ouvimos lá o executivo sócio majoritário da Precisa, a empresa que fez esse meio campo. Já se fala que Ricardo Barros estaria por trás da compra de outras vacinas também, e isso tudo cria um sentimento e um sentido de que o deputado Miranda está fazendo um estrago mesmo. E a pior atitude quando você se defronta com isso é você tentar esconder a verdade ou atacar quem o ataca, né? Isso é muito ruim. Então o governo, idealmente, ainda que na defesa, poderia ser matador, dizendo concretamente o que fez e trabalhando com a verdade. Quando ele trabalha com a nuance, quem perde é o governo e quem ganha é a acusação. Sidney, mas você acredita que Miranda tenha essa gravação com o presidente Jair Bolsonaro e por isso segue fazendo afirmações objetivas sobre a ciência do presidente em relação a essas irregularidades dentro da compra da vacina Covaxin? Roberta, um presidente da República, qualquer um de nós, né, trabalhamos com confiança, não é verdade? Nós não sabemos se o nosso interlocutor está gravando alguma coisa. Então, repare esta cena. O presidente da República recebe na casa dele, no Palácio Alvorada, um deputado federal que diz ter algo importante e estranho para mostrar ao presidente, leva um documento, passa as mãos do presidente, vai com o irmão, que é o servidor público, onde nasceu ali a informação, narra e explica, porque ele é muito comunicativo, né?
do deputado Miranda o que aconteceu. Até prevejo, assim, antevejo que essa cena tenha sido o irmão calado, mais olhando mais para baixo, mais retraído, ele fala mais pausadamente, e o Miranda desenrolou com o presidente aquilo. Agora, se os seguranças, na verdade, manusearam lá a roupa, fizeram uma espécie de uma investigação em quem está conversando com o presidente, iria encontrar se está com uma arma, está com um gravador, se está com um celular, coisas dessa ordem. Então, alguém pode ter entrado mesmo. O irmão pode ter gravado. Então, se você me pergunta, é possível? É possível. Já aconteceu precedentes anteriores. Aquele caso que envolveu o diretor da empresa de carnes exportadora brasileira com o presidente Temer, na época, o presidente Temer, é um belo exemplo, né? Ele foi gravado. Então, pode ter sido também gravado o presidente Bolsonaro? Pode. Miranda diz que ele não gravou. Então, pelo menos, se ele tiver palavra e a mantiver, ele não gravou, né? Então, vamos acreditar que ele não tenha gravado. Mas o irmão pode. Será que há novas informações ainda, Sidney, para serem reveladas pelos irmãos Miranda? Roberta, em relação a uma eventual gravação, a gravação diz por si só. Você já pensou o impacto de se ouvir a voz dos interlocutores? Aí não vamos saber a frase exatamente como foi dita, em que circunstância, como foi? Se houver a gravação. Não tendo a gravação, eu acredito que sim, os irmãos possam ter, por uma razão, Roberta. Um era servidor público que trabalhava na área de importação. Então, qualquer tipo de processo tinha que passar por ele, pelo departamento, não por ele tão somente, né? Mas por ele, pelo departamento que ele integrava, para depois seguir para outros departamentos. Então, repare nesse caso específico, né? Você recebe um documento, é pressionado para poder botar esse documento para frente. Tinha um dinheiro empenhado, o servidor analisa aquilo, vê que aquilo está estranho, começa a ser pressionado mais ainda em ligações, em mensagens e tudo mais, e ele resolve não assinar. Se ele assina aquele documento, vai por ordens a pagar, e aí não tem jeito, o dinheiro iria sair. Só não saiu porque esse servidor não assinou. Este servidor sabia de tudo. Ele acompanhava todo o processo, deste processo e outros tantos, né? E parece que os irmãos Miranda estão agora levantando que se fizer uma investigação por parte da Polícia Federal e do Ministério Público mais profunda, pode-se encontrar, inclusive, na compra de testes, também irregularidades ou fechamento de contratos, não sei se superfaturados, mas contratos irregulares. Eles já falaram isso publicamente. Aí você me pergunta, você acredita que isso possa ser verdade? Acredito que possa ser verdade. Como acredito que possa também não ser. Quem é que vai decidir se é verdade ou se não é? Primeiro, investigação policial. Isso, caso for gravíssimo, vai para a justiça. Então, pode ser que eles realmente tenham mais coisas, o que seria um grande estrago político, inclusive, além de criminal e jurídico, para aqueles envolvidos nesse tipo de prática. Vamos acompanhar. Agora, Sidney, ao longo do fim de semana, nós fizemos várias entrevistas, claro, para repercutir o depoimento dos irmãos Miranda. E em entrevista aqui à CNN, o senador Marcos Rogério, que é membro titular da CPI da pandemia, afirmou que as denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin pelo governo federal estariam baseadas apenas em erros formais em um processo administrativo de compra de vacina, onde, nas palavras dele, não se pagou um centavo sequer. Vamos ver um trecho do que disse o senador. Na minha ótica, na minha visão, aconteceu apenas erros formais. É preciso apurar essas informações todas, mas do que vi até agora, apenas erros formais. E aí eles acusam o governo de estar envolvido num grande escândalo de corrupção. É forçação de barra. Eles, na falta de algo mais concreto para se apegar, para acusar o governo, se apegam a situações meramente formais, sem qualquer lastro na verdade. Eu sou a favor de que se investigue, sabe? No plano interno do Ministério da Saúde, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, tanto os senadores da base do governo quanto o próprio governo não têm nenhum interesse que não seja investigado. Investigue. O que nós não concordamos é com o pré-julgamento, é a oposição ficar o tempo todo acusando de estar diante de um fato criminoso sem ser. Sidney, a gente tem então essa fala do senador governista defendendo que seria um erro formal no processo da Covaxin. Qual que é a sua avaliação sobre essa fala do senador? Roberta, a julgar pelo que disse o servidor.
a julgar pelo que disse o deputado Miranda, a julgar pelo que disse agora o senador Marcos Rogério, a julgar pelo que teria dito o presidente da República, que olhou e achou estranho, tanto achou estranho que determinou ao seu ministro que investigasse. Essa é a versão oficial, não é? Se mandou, não mandou, se existiu, não existiu, se isso é uma armação ou não, eu não sei, mas ele disse, né, através de Onyx Lorenzoni, que ele determinou ao ministro da Saúde de então, general Pazuello, que fizesse a investigação, que teria feito uma espécie de análise informal e não achou nada de errado. Mas se todo mundo achou ou estranho, ou irregular, ou incorreto, ou que existia um erro, como é o caso do senador Marcos Rogério, o detalhe é que se o servidor assina, o dinheiro seria liberado. Eu não disse que o dinheiro tinha sido empenhado, que se tinha interesse em comprar, que se teve pressão para liberar, que a operação só não foi concluída porque ele não assinou, senão ia para ordens a pagar. Então, você repare o seguinte, ainda bem, então, que o servidor, né, o irmão do deputado Miranda, Luiz Miranda, ele não assinou, porque iria assinar um contrato irregular. Ainda que fosse um detalhe, né? Não era para ser colocada como caixas, né? E deveria ser colocada como unidades e doses, ou ajustar ali qualquer informação a mais. Não é disso que se trata. Se trata que o recurso seria liberado, e liberado daquela forma que nós vimos. Mandar uma nota fiscal para uma empresa em Singapura, não negociar diretamente com o laboratório, com uma empresa intermediária e coisas dessa ordem. Que havia, portanto, ali algo errado, o próprio senador Marcos Rogério concorda. E que se tem que se investigar, certíssimo, se tem que investigar de fato. Agora mesmo está se levantando a contratação de vacinas a $17 a dose de uma empresa chamada CanSino, já assinado esse contrato, e a empresa intermediadora é uma empresa de Maringá, chamado Belcher do Brasil. Essa empresa pertence a um amigo pessoal do deputado Ricardo Barros, foi inclusive seu secretário em Maringá. Pode não ter irregularidade nenhuma nessa outra operação, mas justamente porque o nome Ricardo Barros fica envolvido, paira essa dúvida. Melhor mesmo é investigar, mas que havia um erro no contrato, havia, que tudo é muito estranho, eu acho que todo mundo concorda, até mesmo a oposição, né? Você repara que a oposição não está virulenta não, viu? A oposição está muito comedida, como quem diz, será que eu vou botar o meu prestígio aqui, botar o meu lastro político, né, na mesa, em jogo, para defender algo que mais adiante pode ser complicado? E como é que eu vou ficar junto aos meus eleitores se de fato se constatar que há uma operação irregular, criminosa, né? Como é que fica isso? Então tem muita gente pisando em ovos, até da situação, até os governistas. E o deputado federal, Sidney Luiz Miranda, usou as redes sociais para afirmar que o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Miranda, teve o acesso bloqueado ao sistema da pasta. Pelo Twitter, então, o deputado Miranda disse o seguinte: aos defensores de bandidos, o meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que ele é funcionário de carreira, isso é ilegal, perseguição, e só comprova que eles têm muito para esconder. Meu irmão, eu não vou te abandonar. Ele termina, portanto, essa postagem. Miranda ainda publicou um print da conversa em que o irmão diz ali pelo WhatsApp ter sido bloqueado. Sidney, como é que você avalia, então, esse eventual bloqueio do acesso ao sistema, né, do servidor Luiz Ricardo Miranda? Vamos olhar sobre vários ângulos, Roberta. Primeiro, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia, ele disse que vai apresentar hoje um requerimento para que a comissão investigue o impedimento do acesso do servidor ao sistema da pasta. Já vai fazer isso hoje, dá um elemento a mais aí de ordem política. Por que olhar por vários ângulos? Vamos olhar pelo lado administrativo, né? O seu chefe, o Departamento Central, o ministro, né, da Saúde, ele pode transferir pessoas, ele pode mudar processos e procedimentos, desde que dentro da lei, para funcionar melhor, ele pode trocar um executivo por um outro executivo, isso do ponto de vista administrativo. Por isso eu tenho dúvida se é ilegal o que foi feito. Do ponto de vista político, eu acho um desastre. Eu acho um desastre, porque paira aquela dúvida, você parte para cima, como já o ministro Onyx Lorenzoni o fez naquele pronunciamento da semana passada, que vai investigar, bota a Polícia Federal, se o senhor vai se ver aí com Deus, mas vai se ver com a gente também. Ameaças dessa ordem, elas são desastrosas, elas são perigosas, elas são difíceis, porque dá mais a impressão, sabe, Roberta, que ao invés de investigar, se quer punir quem denunciou algum crime, alguma prática irregular ou algo suspeito.
Então, na verdade, nós temos que incentivar na sociedade a se fazer sempre o certo e se denunciar o que é errado. E quando você se sentir acuado, pressionado ou forçado a fazer algo que não deve, até criminoso, você não faça, porque você tem que se proteger cada centavo do erário, respeitar o contribuinte, respeitar o cidadão, respeitar as leis do seu país. Então, do ponto de vista político é desastroso, do ponto de vista administrativo pode ser que se justifique uma razão como essa. E a terceira ótica que eu gostaria de colocar aqui para o senhor e para a senhora refletir junto é estranho, né, que você parta para cima sem dar a resposta concreta de quem denunciou e dessa maneira você vai criando um certo sentimento que se pode mexer ali no sistema de computação agora, que não tem esse olhar mais isento, vamos dizer assim, de gente disposta a fazer o correto. Embora, se alguém mexer lá no sistema de informática, a Polícia Federal, numa investigação, tem equipamentos suficientes para verificar até se mexeu em contratos já assinados previamente. Esse negócio é aquela história, né? Quanto mais você mexe, mais o aroma deixa de ser agradável e isso é muito ruim para um momento como esse que nós estamos em meio a uma pandemia. Agora, Sidney, tem uma outra questão para a gente abordar, que é em relação ao trabalho do servidor, né? Depois das declarações que ele deu na última sexta-feira, há esse bloqueio, portanto, na conta dele do Ministério. Como é que vai ficar o trabalho dele como integrante do Ministério da Saúde que ele é? Bom, ele já, se isso for verdade, Roberto, ele já foi afastado da função que ele tinha. Ele inclusive, veio naquela viagem, né, de avião dos Estados Unidos para cá, quando se importou aquela doação de vacinas da Janssen, Johnson & Johnson, para vacinação aí já a partir dessa semana. Ele estava ali, né, na frente do trabalho, né? Presumivelmente agora, que não tem acesso ao sistema de computação, ele fica fora, vai ficar lá encostado. Como é que ele faz? Ele é servidor, ele vai todo dia, né? Frequenta. Há um certo engano, viu, quando servidores às vezes são afastados assim, de maneira ruidosa, eles acham que não precisam mais trabalhar, só se sair no diário oficial, né? Uma demissão, um afastamento. Ele é servidor, né? De carreira, ele é concursado, mas demissão não pode ser, mas uma transferência, algo assim, deve acontecer para podermos entender qual vai ser o seu trabalho doravante. Que é constrangedor, quem vai sofrer vai ser, pessoalmente, vai ser o servidor todos os dias, né? Que vai entrar a tal hora, sair a tal hora e vai ficar certamente ali na mesa dele fazendo coisas periféricas, carimbando documentos, ou lendo outros, ou preparando algo para terceiros, mas já sem a confiança interna, porque há de se julgar, é razoável que isso aconteça, que o governo tenha pessoas de confiança do governo em cargos de confiança e esses cargos não ficam nem sempre abaixo da função desse concursado, ficam acima, né? Que são aqueles que são indicados pelo governo para fazer o que a cúpula do Ministério da Saúde determina. É muito constrangedor, muito ruim. Agora, é bom que se saiba, né, que todas as pressões que forem feitas de maneira irregular e incorreta contra as normas e bom funcionamento dos servidores, precisa mexer com todos os servidores. Daqui a pouco está a Associação de Servidores se pronunciando, daqui a pouco está a OAB também entrando com ações, daqui a pouco está o Ministério Público querendo saber mais, daqui a pouco tem a classe política se movimentando muito além do que disse que vai fazer em requerimento o senador Renan Calheiros. Isso pode complicar ainda mais, viu? A CPI da pandemia, Sidney, aliás, retoma os trabalhos amanhã. Hoje não temos depoimento. Amanhã marcado o depoimento do deputado do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior. Aí na quarta-feira será a vez do empresário Carlos Wizard. A comissão também está articulando para ouvir ainda nesta semana o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. E a servidora, citada pelo deputado Luiz Miranda, Regina Célia Oliveira, que, segundo o deputado, foi quem teria dado o aval para a importação da Covaxin, mesmo diante das supostas irregularidades. A CPI também quer votar a convocação do deputado, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Como é que você avalia, então, os trabalhos da CPI da pandemia, Sidney? A gente tem uma mudança de rumo. Tem a mudança de rumo, Roberta, mas tem também alguns dutos, alguns escaninhos, algumas práticas em separado que continuarão sendo perseguidas. Vou te dar um exemplo. O tal do gabinete paralelo, né, de pessoas que decidiam o que fazer no ataque à pandemia, no enfrentamento à pandemia e no assessoramento informal ao Ministério da Saúde e ao próprio presidente da República. Esse é um escaninho, é um duto onde tem lá Carlos Wizard, né? Este deputado
deputado que foi relator de uma investigação da Assembleia do Amazonas sobre gastos no enfrentamento à pandemia, Fausto Vieira dos Santos Júnior, já está em outro departamento, não é gabinete paralelo, em outro duto, em outro escaninho, né? E qual é o dele? O dele é em relação especificamente ao caso do Amazonas. Não só desvio de recursos, mas aquela história do oxigênio também. Como é que se chegou àquele estágio das pessoas morrerem por falta de ar, né? Então, mais adiante, a Regina Célia Oliveira, funcionária que chegou ao Ministério da Saúde em 2017. Isso aí já entra na história dos Miranda. Então, já é um outro caminho. Então, são várias investigações que estão sendo desenvolvidas, sendo que a mais eletrizante, a mais tensa, a mais difícil é essa que conversamos desde o início do Liberdade de Opinião de hoje, que trata justamente da possibilidade de se constatar corrupção. Gente que tentou ganhar dinheiro por fora, né, por trás da legalidade e dessa maneira se escondendo ali em práticas que um dos irmãos, o servidor Miranda, impediu que acontecesse, né? Não basta só você dizer, mas o dinheiro não foi remetido. O dinheiro não foi, mas a intenção de fechar o negócio, a toque de caixa com dinheiro empenhado, estava tudo pronto, estava tudo preparado para acontecer. Então a Regina Célia vai entrar nesse duto aí. Ela, será que foi indicada mesmo por Ricardo Barros? Ela estava lá fazendo o que exatamente quando tudo isso aconteceu? Alguma outra irregularidade? Teve alguma outra documentação que foi devolvida para os laboratórios para eles corrigirem? Há algo semelhante a esse da Covaxin? Tem outro? A liberação do dinheiro tão rapidamente, por que isso passava por ela, não passava por ela? São perguntas que ela vai ter que responder. Mas a gente vem acompanhando, Sidney, até agora as perguntas mais focadas na aquisição das vacinas e também na investigação em relação ao suposto gabinete paralelo, né, que haveria no Ministério da Saúde de aconselhamento ao presidente. As perguntas devem seguir nessa toada da aquisição da Covaxin completamente a partir de amanhã? É isso que eu estou dizendo, Roberto. Eu acho que sim. Bom, a partir de amanhã, não posso dizer que não possa surgir uma pergunta dessa ordem. Mas eu acho que ela vai estar mais circunscrita dessa maneira. Como se fosse um aplicativo que você abrisse e se você quer saber alguma informação sobre alguma coisa específica, está tudo confinado ali numa página. E uma coisa totalmente diferente numa outra página, mais organizado. Acho que a CPI vai continuar trabalhando de forma paralela. E tem uma outra coisa que eu chamo a atenção do senhor, da senhora e de você também, Roberta, é que se tem ainda as investigações que já foram adiantadas dos documentos requeridos há algum tempo pela CPI. A comissão tem uma série de documentos, alguns com carimbo de sigiloso, quando não deveria ser sigiloso, outros que vão ser tornados públicos também, mas existe já uma equipe de especialistas mais capacitados até do que os assessores legislativos, que eu elogio tanto, ligados aos senadores, porque essas pessoas que estão lá auxiliando agora são pessoas que passaram pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, são funcionários cedidos, né? E eles já avançaram muito também na análise de documentações desde o início dessa CPI. Eu acredito que, dada a quantidade de documentos e de pressões para que se bote tudo na mesa, esses pontos que eu já citei agora há pouco, gabinete paralelo, as mortes por falta de oxigênio no Amazonas, desvio de recursos em alguns estados e essa especificamente agora envolvendo o Ricardo Barros, a falta de ação mais forte do presidente e Covaxin, esses serão os assuntos que vão tomar conta, mas como tem tanto tema, pode ser que já aqueles que estão em maioria na CPI forcem para uma renovação da CPI por mais 90 dias. Não agora, nesta semana, mas nesse mês que vai entrar, talvez até o dia 20 do próximo mês, ou dia 15 do próximo mês, já começaremos a ver isso na rotina. Então essas perguntas todas vão ser colocadas já a partir de amanhã. Sidney, obrigada. Boa semana, boa segunda-feira para nós. Valeu, Roberto. Nós todos. Tchau, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.